bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com a sua casa, esteja sobre a sua vida. Amém? Estamos começando mais um dia do nosso devocional do jejum, a noiva, um jejum que nós realizamos todo o semestre. E esse semestre tem como título a noiva, ok? Estamos aqui de fato para compartilhar algo da parte de Deus, o devocional do dia de hoje, ok? Mas antes, como nós sempre estamos realizando, nós estamos orando nesse primeiro momento pelo nosso dia, agradecendo ao Senhor, fluindo na presença de Deus, de fato conectando nosso espírito de volta, nos percebendo da presença de Deus. Amém? Quero desafiar você a fazer isso agora. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Como é bom, Senhor, fazer parte da tua família, como é bom fazer parte do teu povo, como é bom fazer parte da tua igreja, como é bom ser morada do Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse tempo. Obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã, um dia tão bonito que o Senhor tem reservado para nossas vidas. Obrigado a Deus porque tudo coopera para o nosso bem. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem reservado coisas boas para a nossa vida. Essas coisas boas estão diante de nós. Dá-nos olhos para enxergar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua doce voz. E dá-nos percepção da tua presença. E que nós possamos estar constantemente atentos à eternidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, nós estamos no 10º dia e hoje nós vamos falar do tema Desde o Éden, ok? Então nós estamos falando sobre a noiva. A primeira semana nós conversamos sobre esse propósito, esse chamado que Deus nos deu de sermos a sua noiva, de sermos a sua criação para casar de fato com Cristo Jesus. E essa semana nós estamos falando do processo de transformação, de que nós não podemos ser uma noiva de qualquer jeito, tem que ser do padrão de Cristo, tem que ser exatamente como Cristo deseja, e aí precisa de um processo de transformação e de mudança. E hoje nós vamos ver que isso já está estabelecido desde o Éden. Lá no Éden Deus definiu para nós 3 coisas: condição, ambiente e o processo. Vou repetir. Deus definiu lá do Éden 3 coisas para nós nesse processo de transformação e de sermos noivos. Deus definiu as condições, Deus definiu um ambiente e Deus definiu também o processo de transformação. A Bíblia vai falar lá em Gênesis capítulo 1, do verso 26 até o verso 31 seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde e manhã, o dia 6º. Então percebe, aqui nesse texto a gente vai perceber essas 3 coisas que Deus nos deu para sermos a sua noiva, para entrarmos nesse processo de noiva. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui são as condições. Aqui o professor Wilson
ele vai listar pelo menos 5 condições que Deus dá para nós, para o ser humano, para sermos noivos. São condições favoráveis, que já veio, vamos dizer assim, no manual de fábrica do ser humano, ok? Então vamos lá. A primeira coisa é que Deus nos deu condições de sermos noivos, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Então não existe nenhum outro ser criado por Deus, feito à imagem e semelhança dele, ok? Nós somos os únicos, o ser humano é o único, é a única criação que Deus fez, que é a sua imagem e a sua semelhança. Então percebe que quando nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos o mesmo DNA de Deus. Então isso aí já é uma condição favorável que Deus estabelece para nós. Segunda coisa, nós fomos criados para dominar. A imagem e a semelhança de Deus na nossa vida nos dá a condição de dominar. A imagem gera o domínio. Então percebe que Deus os estabelece como principal da criação para exercer governo, para exercer domínio, para representá-lo aqui na terra, ok? Porque esse de fato é um dos propósitos de Deus para a nossa vida. Terceira condição é que Deus nos deu autorização para prosperar. Então veja, você é a imagem e semelhança, você foi criado para dominar. Terceiro, você tem autoridade para prosperar. Isso é uma condição nossa diante de Deus, ok? Nós fomos abençoados por Deus. Então nós fomos os únicos que recebemos essa bênção, essa direção, ok? Significa que nós temos a autorização da parte de Deus para abençoar, para prosperar, ok? Quarto, Deus nos deu um propósito. Deus deu um propósito de multiplicação. A única coisa que Deus falou, a criação para nós foi: cresçam e multipliquem. Então veja, nós fomos criados com esse propósito de multiplicação. Nós somos criados com esse propósito de expandir, de crescer. Então o nosso propósito está totalmente ligado com o propósito de Deus. Percebe que Deus ele se multiplica no ser humano. Agora nós, o homem foi criado para se multiplicar, para crescer, para avançar. Então isso de fato é uma criação, é um propósito que veio do coração de Deus e está sobre as nossas vidas. Quinto, Deus também deu uma alimentação diferenciada para o ser humano. Então todos os animais tinham que comer ervas do campo, só que o homem, o ser humano, ele tinha que comer um alimento que tinha semente. O que isso representa? Representa que o ser humano foi criado para se alimentar daquilo que gera vida. Semente, de fato, representa algo que produz vida, algo que pode se multiplicar, algo que pode gerar vida em outro lugar. Então você percebe que o homem recebeu da parte de Deus uma direção clara: se alimente daquilo que gera vida, se alimente daquilo que produz vida na sua vida, ok? Então, aqui a gente falou, para nós começarmos, das 5 condições que Deus dá para o homem, de fato, nesse processo de criação para ser noivo. Então, a primeira, nós somos imagem e semelhança. Segundo, nós somos criados para dominar. Terceiro, nós temos autoridade para prosperar. Quarto, nós temos um propósito de multiplicação. E quinto, nós temos um alimento diferenciado, que é um alimento que dá vida, ok? Então, veja, depois dessas condições, você precisa entender que Deus coloca o homem dentro de um ambiente. Então, Deus cria todas as coisas, coloca todas as condições no homem e cria um ambiente. E esse ambiente é qual? É o Jardim do Éden. Então, Deus criou o Éden para que o homem pudesse desfrutar e realizar o propósito pelo qual ele foi criado, ok? Então, veja, a condição que Deus coloca nesse Jardim do Éden é para ter comunhão. É para ter intimidade, é para se relacionar com Ele, ok?
para ele de fato se alimentar daquilo que tem vida, da árvore da vida, e de fato desfrutar de prazer, porque Éden significa lugar de prazer. Então Deus coloca o homem para trabalhar, para multiplicar, de fato para viver a sua vida num ambiente prazeroso, num ambiente de alegria, num ambiente de prazer. Você precisa entender que esse foi o propósito de Deus original. Deus cria o ser humano para desfrutar de prazer, ter comunhão com Ele, na sua presença, condições favoráveis, no ambiente onde o homem tem prazer, ok? E aí Deus também estabelece, né, que você sabe, um limite: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O que é isso? É Deus estabelecendo um limite. Por mais que o homem fosse a imagem e semelhança de Deus, o homem não era Deus, e o homem não é Deus. Então o homem tem limites, existem limitações nossas, e que essas limitações precisam ser respeitadas, ok? Então, por mais que nós somos chamados para ser noiva, a gente precisa entender, tem limites, tem coisas que Deus estabelece limites na nossa vida, ok? E aí você vai perceber que Deus vai estabelecer um processo. Fazia parte do trabalho nosso, do trabalho do ser humano, estabelecer domínio sobre todas as coisas e principalmente proteger o jardim de Deus. Então veja, o homem tinha uma função principal: guardar e cultivar o jardim, o ambiente. Essa questão ainda permanece. Deus nos coloca em condições, Deus nos dá um ambiente da presença, de desfrutar da sua glória, de alegria. Isso faz parte da nossa vida. E Deus também nos dá uma responsabilidade: guarde e cultive esse lugar, guarde e cultive esse jardim que você foi estabelecido a partir desse momento. Então veja, os animais selváticos, eles não deveriam ter acesso ao jardim. Os animais domésticos, eles poderiam ter acesso, mas os animais selváticos, não. Por quê? Porque os animais selváticos, eles vivem por conta própria, eles são independentes, eles não aceitam de fato uma orientação, eles são selvagens. Então, assim, eles não são domesticados, eles não são domáveis. Então, o homem precisava cultivar e guardar o jardim, principalmente desse tipo de animal. E aí o que acontece? Quando menos se espera, a cobra entra. E não só entra no jardim, que a cobra é um animal selvático, ela conversa com o homem. Então perceba, a função principal do homem, que era guardar e cultivar o jardim, se perdeu a partir do momento que ele permitiu que uma cobra entrasse no jardim. E não só entrasse, mas conversasse com o homem. Sabe, irmãos, é muito ruim quando nós não exercemos a função pelo qual Deus nos estabeleceu. Deus estabeleceu para que você guardasse, para que você cultivasse, para que você protegesse o jardim da sua vida, o jardim da presença, o jardim de comunhão da sua realidade com Deus. A partir do momento que você não faz isso e permite infiltrações, ações do inimigo na sua vida, vai ter consequências. E é isso que aconteceu. A cobra começou a conversar, começou a falar com o homem. E aí, as sugestões são assim, ilimitadas. São ilimitadas por quê? Porque tem um prisma. O prisma é produzir independência no homem, mostrar de fato que Deus está errado e que o homem precisa ser independente, e que o homem precisa de fato desfrutar do seu próprio prazer. Que coisa é essa de ficar ouvindo Deus? Deus está restringindo a sua alegria. Deus te colocou no lugar de prazer, mas Ele não permite que você desfrute de tudo. Peraí, que Deus é esse? Ele é um tirano. Então a cobra começa a questionar a bondade de Deus. Irmãos, muitas vezes, quando nós não protegemos o jardim de Deus na nossa vida, vão surgir questionamentos. E esses questionamentos vão para colocar em xeque a palavra de Deus, a bondade de Deus. Poxa, mas você é criação de Deus. Poxa, mas você é filho de Deus. Por que você está sofrendo isso? Por que você está enfrentando essa dificuldade? Por que você está enfrentando essa crise? Você não está em jejum? As coisas
tendem a melhorar, só está piorando. Peraí, né? Então Deus está cerceando toda a sua bondade. Deus tem filhos preferidos. O que é isso? É questionamento. É o diabo entrando no seu jardim e produzindo questionamentos. Olha as circunstâncias que você está vivendo. Olha o contexto que você está enfrentando. Isso tudo é o quê? É sugestão do diabo. É voz da cobra. É voz do diabo falando no seu ouvido. Qual que é a minha função e a sua função? Proteger o jardim. O que o homem fez lá no jardim do Éden? Não protegeu o jardim. Muito pelo contrário. Ele deu ouvido à voz do diabo. E quando ele dá ouvido à voz do diabo, a gente já falou sobre isso. Ele abre mão do reino de Deus. E ele estabelece então, e ele decide então criar o seu próprio reino. Na realidade é o reino do diabo, o império do diabo. Mas ele, convencido pelas mentiras do diabo, decide seguir a voz do diabo. Então você percebe, irmãos, que ouvir a voz do inferno, ouvir as condições do mundo, ouvir a voz das pessoas que são enviadas pelo diabo e seguir essas vozes, nada mais é do que a gente tomando o controle das coisas, decidindo construir nosso próprio reino e esquecendo o propósito de Deus, esquecendo a nossa posição de noiva, esquecendo a nossa posição de fato de alguém que foi chamado para estar dentro do propósito divino. Então veja, nós precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir simplesmente a voz de Deus. Nós não podemos ouvir a língua do diabo, a língua da serpente, ok? Porque isso vai produzir desconfiança acerca do caráter de Deus. O devocional dessa manhã tem esse desafio. Ouça a voz de Deus. Fique com a voz de Deus. Isso é o propósito de Deus para a sua vida, ok? Não dê sugestões e não dê ouvidos às sugestões do diabo e da voz da serpente ao seu redor. Pastor, como é que eu venço isso? Como é que a gente se posiciona de fato para vencer a voz do diabo? O primeiro Adão caiu. O primeiro Adão, criado à imagem de Deus, ele de fato caiu e deu a voz ao inimigo. E aí o pecado entrou no mundo. Mas a Bíblia fala que veio um segundo Adão. O segundo Adão é Cristo. Pelo primeiro Adão, a Bíblia fala que entrou o pecado. Mas pelo segundo Adão veio a salvação, que é Cristo. Então, e você acha que a estratégia do diabo mudou com Jesus? Não mudou. Ele foi falar com Jesus. Da mesma forma que ele falou com Adão, ele veio falar com Jesus. Lembra que ele tentou Jesus lá no deserto? Qual foi a resposta? Eu não vou te ouvir. Ao Senhor seu Deus adorarás. Ele simplesmente decidiu ficar com a palavra de Deus. Mais para frente, quando Pedro, um dos discípulos de Jesus mais próximos, desconfiou, Jesus falou: olha, o meu reino está chegando de fato ao fim aqui na terra, minha estadia está chegando aqui de fato ao fim na terra, eu estou indo para ser entregue nas mãos dos religiosos e eu vou ser morto. Jesus falou assim: peraí, Pedro falou o seguinte: peraí, você não vai ser morto não, salva a ti mesmo, não, a gente vai dar um jeito, as coisas não vão ser assim não, vamos para lá, você não vai, que essa história de morrer não compensa não. Mas espera, Jesus estava indo para a cruz para salvar a noiva, para nos salvar, para resgatar a humanidade, para cumprir o propósito de Deus, e Pedro se levanta para ser voz do diabo contra o propósito. E qual que foi a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, que o Senhor te repreenda, Satanás. Como é que a gente vence a voz do diabo seguindo essa direção de Cristo? Repreendendo. Para trás de mim, Satanás. Você pensa nas coisas dos homens, estou pensando nas coisas de Deus. Então veja, irmãos, vai ter muitas sugestões. Talvez hoje você vai ouvir algumas sugestões do diabo, mas o que eu quero que você se lembre é dessa direção de Cristo. Protege e guarde seu jardim. E quando a sugestão vier, você fala: para trás de mim, Satanás, não vou te dar ouvido. Eu sou noiva e tenho um propósito claro da parte de Deus para seguir. Amém? Quero orar por você, abençoando o seu dia mais uma vez e pedindo ao Senhor que essa palavra produza resultados significativos no nosso coração.
Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço pela tua bondade. Eu te agradeço pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que entra no nosso coração, que nos muda, que nos transforma, que restaura e que nos renova. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue a ministrar os nossos corações no decorrer desse dia, através desse devocional. Que a gente saiba discernir a voz do diabo, que a gente possa perceber as sugestões do inimigo, que a gente possa perceber aquilo que ele está enviando, as artimanhas, as ciladas dele, para nos fazer desviar do propósito de Deus. E ao percebermos isso, nós possamos tomar o mesmo posicionamento que Cristo Jesus tomou, repreendendo o diabo, dizendo para trás de mim, Satanás, que eu vim para viver, desfrutar e cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu oro abençoando cada um dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu espero que você tenha sido tão abençoado como eu tenho sido abençoado nesse jejum, e que de fato nós possamos ouvir a voz de Deus, guardar e cultivar o jardim e repreender a voz do diabo. Amém? Um beijão no seu coração. Até amanhã. Tchau, tchau.